aerodinâmica e estabilidade. Este foi o conjunto que o brasileiro Alberto Santos Dumont demonstrou ser possível no dia 23 de outubro de 1906, em Paris. Ao voar com o 14 bis, o pai da aviação comprovou a possibilidade de algo mais pesado do que o ar se sustentar e voar. Após essa aeronave, Santos Dumont construiu o Demoiselle, o primeiro monoplano do mundo. Este invento foi o precursor do ultraleve. O próximo passo foi aliar velocidade com distância percorrida. A aviação começou a se consolidar no período de 1914 a 1918, ou seja, a partir da Primeira Guerra Mundial. O impulso foi devido ao uso de aviões como armas de grande poder ofensivo. E assim, avanços tecnológicos foram surgindo. Tamanhos e potências começaram a ditar as regras da aviação. Na busca de ampliar os princípios científicos, surge a necessidade de construir uma aeronave que planeasse e que tivesse movimentos tão verticais como horizontais. Foi quando, em 1923, o engenheiro espanhol Juan de la Cierva apresentou o alto giro, o precursor do helicóptero. Desde então, os princípios da sustentação e estabilidade passaram a ter o homem como piloto. O helicóptero funciona com um motor convencional a pistão. O motor transmite força para a caixa de transmissão principal, chegando até o rotor do helicóptero. Para realizar a decolagem, é aplicado um comando no qual as pás do motor sofrem uma mudança de ângulo, fazendo com que o helicóptero seja sugado para cima. Para se obter o efeito de velocidade, é aplicado um outro comando nas estrelas do rotor principal, que inclinam o disco, fazendo com que a aeronave se desloque para a direção que o piloto aplicou o comando. A hélice traseira do helicóptero funciona como um compensador de torque. Tendo um torque aplicado na cabeça do rotor principal, a tendência do corpo da aeronave seria girar no sentido contrário à rotação do rotor principal. O rotor de cauda, então, faz a função de contrariar o torque do rotor principal e mantendo assim a aeronave estável. O helicóptero, assim como as demais aeronaves, pode navegar no voo visual ou por instrumentos. Força Aérea Brasileira está subordinada ao Presidente da República e destina-se à defesa do nosso país. Em sua estrutura própria, desenvolvem-se pesquisas em prol da eficiência operacional, o qual fortalece a indústria tupiniquim. Entretanto, o poder aéreo nasceu em 1913,
no cenário da Primeira Guerra Mundial, quando aeronaves foram ao campo de batalha. A partir daí, o avião também passou a ser um instrumento de ataque e defesa do espaço aéreo. Com o passar do tempo, houve um engrandecimento do setor aeronáutico brasileiro. Construiu-se uma extraordinária infraestrutura por todo o território nacional, aumentando a capacidade tecnológica e organizando a aviação civil e militar. Mas como pode uma máquina tão pesada como um avião se sustentar no ar? Isso é um princípio físico, a diferença de pressão entre as diferentes superfícies das asas. Se vocês puderem observar, uma asa ela tem a parte inferior plana e a parte superior curva. Então, o deslocamento da velocidade na parte superior dessa superfície é numa velocidade muito maior do que na parte inferior. Essa diferença de velocidade gera uma diferença de pressão, o que provoca a sustentação desses tráfegos de peso tão grande como, por exemplo, é um 747. Aeroporto ou aeródromo, como também é conhecido, geralmente dispõe de instalações próprias para os serviços de chegada e partida, carga e descarga e manutenção de aeronaves, assim como de atendimento, embarque e desembarque de passageiros, além do campo de aviação. Mas o que seria do aeroporto sem a torre de controle? Mais de 2.000 aviões cruzam o céu do país todos os dias. No horário considerado de pico, o intervalo entre o pouso e a decolagem das aeronaves não ultrapassa 2 minutos. Os radares espalhados pelo país são os responsáveis pelo mapeamento e controle do tráfego aéreo. Esta operação requer equipamentos de alta tecnologia, como nos explica o Tenente Barcelos. A função do controlador de voo tem aspectos distintos, dependendo se o órgão de controle for uma torre, um APP ou um ACC. Nesse órgão aqui que nós encontramos no momento é um controle de aproximação. O controlador de voo tem a responsabilidade de prover separação entre aeronaves em voo após a decolagem de um aeródromo ou antes do pouso nesses mesmos aeródromos. Ele mantém a separação entre as aeronaves de diferentes setores, não importando se sejam tráfegos civis ou militares, tráfegos de carreira ou particulares. Essa central de comunicação
ela é a espinha dorsal do nosso trabalho, porque eu posso trabalhar sem radar, mas se eu conseguirei nunca prestar um serviço, eu não conseguir falar com a aeronave. Ela controla não só as comunicações VHF entre o órgão, no caso o controle Rio, e as aeronaves em voo, mas também as comunicações terra-terra, em que o controlador de voo usa para fazer coordenações entre os órgãos, que sejam torres de controle, como Torre Santos Dumont, Galeão, Afonso e o APP Rio. Perceba os pontos que aparecem no radar. Eles correspondem a aviões e suas respectivas trajetórias existentes no espaço aéreo, monitorado pelos controladores de voo. Por nunca ter sido registrado acidente por falha técnica, o Brasil possui o status de melhor controle aéreo da América Latina, o que o iguala aos confiáveis sistemas americanos, canadenses e europeus. Mas o que seria mais difícil, o pouso ou a decolagem? Segundo a opinião dos pilotos, o momento mais crítico é a decolagem, porque é um momento em que a aeronave está decolando com seu peso máximo, o input dos motores é total, o risco da perda do motor implica sempre numa possível consequência muito grave e há uma coordenação muito complexa em torno dessa fase do voo. Para os controladores de voo, qualquer um desses dois momentos é sempre muito crítico, porque ele depende sempre de uma prévia e adequada coordenação para que o tráfego flua sem nenhum tipo de problema e sem nenhum risco para a segurança. Considerada uma das maiores empresas aeroespaciais do mundo, a Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, tem mais de 35 anos de experiência em projetos, fabricação, comercialização e pós-venda de aeronaves. Com aproximadamente 3.600 aviões produzidos, onde muitos são exportados para 58 países, a empresa desenvolve novas tecnologias, o que a torna líder na fabricação de jatos comerciais de até 110 assentos. Contudo, as aeronaves fabricadas pela Embraer são destinadas aos mercados globais de aviação, tanto comercial como corporativa, como de defesa. Talvez por essa multiplicidade e competência que a empresa se destaque entre os principais exportadores brasileiros. Sendo o Brasil o segundo país do mundo em utilização de aeronaves executivas, a Embraer desenvolveu o Legacy, uma combinação entre conforto, desempenho e economia. A cabine ampla, junta a configuração interior sofisticada, tais como sistema de AirShow, DVD, telefone, fax e controles individuais, são algumas das características da aeronave projetada para satisfazer as exigências dos mundos empresariais e governamental. Aprecie o avião executivo mais charmoso da Embraer.
Localizado no Campo dos Afonsos, berço da aviação militar, o Museu Aeroespacial é responsável pela preservação das tradições históricas da Força Aérea Brasileira. O incalculável valor histórico disponibilizado pelo museu é evidenciado na exposição permanente de 65 aeronaves e nas mais de 5.000 peças. São fotos, mapas, documentos, uniformes, armas e instrumentos raros. Muito além do que simples preservação, o Museu Aeroespacial exerce a função de propagador da história aeronáutica para as futuras gerações. Afinal, como diria Platão, o tempo é a imagem móvel da eternidade imóvel. Chegou a hora de pousarmos. Na nossa viagem, conhecemos um pouco da história da aviação. Descobrimos a função da torre de controle e a missão da FAB. No voo executivo, nos deliciamos com o luxuoso Legacy. Mas talvez a nossa maior lição tenha sido constatar que as aeronaves são transportes super seguros, não só por sua alta tecnologia, mas também por serem controladas por profissionais competentes que zelam o voo 24 horas por todo o nosso Brasil.